salvo na biblioteca. Isso, agora se o professor quiser, nas próximas aulas, ele pode criar outras ferramentas em inglês e português para trabalhar em sala de aula. Para finalizar, passo a passo para configurar e iniciar, salve o Kahoot, play, escolha o joguinho em biblioteca, organizar ao vivo e iniciar. No modo ao vivo, apresenta o PIN na tela. Quando ele apresentar o modo ao vivo, vai aparecer o PIN na tela, que é um número. E pode pedir para cada estudante acessar o Kahoot.it e digite um PIN para então iniciar a aula. No modo desafio, compartilhe o link ou o código e os alunos respondem no próprio tempo. Isso funciona como homework também. Eles podem fazer em casa como um suporte para a aula. Agora, para finalizar, eu vou passar a palavra para o nosso colega Nidir. Bom, no slide e no manual de apoio, a gente botou algumas dicas para poder aproveitar melhor o Kahoot em sala de aula. O Kahoot pode ser usado como aquecimento no início da sala de aula, como revisão de conteúdos já trabalhados, ou como avaliação formativa, ajudando o professor a identificar rapidamente onde a turma ainda tem dúvidas. Outra orientação é misturar perguntas conceituais, práticas, para que o estudante não apenas reconheça o conteúdo, mas também consiga aplicá-lo em situações reais. Inserir imagens também é uma estratégia importante, porque ajuda a contextualizar o tema e torna a atividade mais visual e significativa. Além disso, o modo desafio é muito útil para atividades em casa, pesquisas prévias para alunos que precisam de um ritmo diferente. Outro ponto essencial são os relatórios do Kahoot. Ele mostra dados como acertos, erros por pergunta, participação, tempo de resposta e desempenho individual. Com esses dados, o professor consegue identificar quais conteúdos precisam ser revisados, o que a turma já dominou, quais conteúdos precisa de apoio extra e quanto é necessário diferenciar as atividades. Essas informações ajudam a ajustar a próxima aula, criar novas atividades e registrar a aprendizagem de forma mais precisa. Também é possível trabalhar esses dados com os próprios alunos, mostrar quais perguntas foram difíceis e incentivar a reflexão sobre os erros, valorizando o processo e não só o resultado. Em geral, o Kahoot é uma ferramenta rápida, acessível, que transforma o celular em uma ferramenta de aprendizagem ativa e contribui para tornar as aulas mais dinâmicas, intencional e engajadora. Em geral, a adoção de recursos digitais não substitui o papel do docente, mas fortalece, ampliando possibilidades e tornando o processo educativo mais participativo e conectado à realidade dos alunos. Aí temos o link de mídias digitais e acho que o nosso trabalho é isso. Então, a gente agradece em nome dos colegas e os demais. Obrigado. Obrigada, pessoal. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Um complemento? Só aguarda a pergunta. Não, eu só quero dizer assim que eu uso o competição e não é só o acerto, é quem responde mais rápido também que soma pontos, né? E aí tem os avatares também, e eles colocam os apelidos deles e tal, né? Exatamente. É bem bom isso aí. Exatamente. Certo, parabéns para vocês aí. Então tá. Ok. Então tá. Próximo grupo aí, quem gostaria de apresentar? Quem é? Oi. Pois não. Ela ia participar e transmitir, não sei se tá funcionando. Tá funcionando. Pode. Você já compartilhou o link com ela? Eu tô transmitindo já. Isso. Tá transmitindo. Tá. Vocês querem apresentar agora? Tu precisa da internet? IFSU Visitantes? Sim, eu conectei, ele conecta pelo Wi-Fi.
Aqui, não, tu precisa conectar por cabo no... Mas aí o tablet eu acho que não tem. Não tem? Sabe que alguém poderia emprestar de repente o computador? Te importa emprestar o computador? Eu não me importo, mas eu vou ter que sair. Aí tu tem que sair agora. Sabe que alguém poderia emprestar? De repente, daí eu talvez já pudesse ser o próximo, né, também a apresentar. E aí, daí já deixa instalado. Pronto. Aqui, ó. Então vamos ali. Se você quer ajuda. Não, pode deixar, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Tá. Não é muito bom. Para todo mundo vai
Tá. Voltamos então à nossa programação, à transmissão, quando vocês quiserem. Certo? Uhum. Acho que não precisa mais, tá compartilhado. Ah, tá. Boa noite a todos. Boa noite. Então, o nosso grupo pensou em fazer uma proposta de oficina pelo ensino do Canva. Todo mundo conhece o Canva, ele é bem divulgado, mas ninguém conhece todas as habilidades dele, as ferramentas. Então, a gente pensou nessa proposta mais para o lado pedagógico, que é o nosso curso. Tentamos colocar dados, talvez possam não parecer tão importantes, mas a gente é bastante cobrado por coisas que faltam nos nossos slides. Então, a data de hoje, o local que nós estamos, e a nossa oficina, que é a de formação continuada. Quem somos? Eu sou Jaqueline Fore, sou estudante de letras, trabalho como auxiliar de turma na Escola Bom Conselho. Eu sou Kimberly, eu trabalho numa escola municipal como monitora, temos deficiência. Sou Marquinhos dos Santos de Vietnã, sou aposentada por invalidez. Por que a gente pensou em usar a multimídia do Canva? A facilidade do visual, a gente pensou mais na inclusão também de alunos que têm dificuldades. Talvez aprender brincando seja uma maneira ideal. E o Canva ele possibilita muito. Tanto que os nossos slides eles são cheios de desenhinhos que se movem justamente pensando na nossa intenção. O nosso conteúdo, então, aí vai ser a introdução do Canva, as funcionalidades e ferramentas, que podem ser feitos mapas mentais, infográficos, até HQs, historinhas em quadrinhos, vídeos, e tirinhas, todas essas questões. Justamente já o nosso nicho é educação, então voltado para a educação, mas são infinitas possibilidades, desde a indústria até a escola. Sim, um planejamento pedagógico. O Canva tem muita possibilidade de mapa mental, que é o que nós trouxemos para a oficina, planejamentos pedagógicos, desde acompanhamento da agenda, tem muitas possibilidades. A nossa metodologia para mostrar aos docentes o Canva. Nós pensamos em fazer uma coisa muito prática, que a Kimberly montou um mapa mental para os nossos docentes reproduzirem e aprender. Talvez alguns não consigam reproduzir pela questão da nossa dinâmica, que é pelo Meet, não é presencial. Nós não estamos no laboratório, e isso tudo nos faz pensar em outras maneiras. Mas nós trouxemos. Nós pensamos em fazer um trabalho em grupo com os docentes e eles elaborarem uma proposta de ensino baseada no mapa mental que nós vamos ensinar. Como não temos essa dinâmica hoje, não conseguimos juntar todos aqui, não vai se cumprir tão bem a nossa metodologia, mas a ideia central nós vamos passar. Os nossos recursos, então, o computador que a gente pegou emprestado, o projetor que a gente vai usar, uma conta gratuita do Canva e as folhas para anotações nas turmas, se preciso for. Aí o passo a passo, a gente pensou em explorar o Canva, conhecer as ferramentas, métodos, criar materiais individuais, desde arquivos pessoais, fazer montagens, revisar e ajudar as pessoas com o feedback do nosso instrutor e o trabalho em grupo. Aqui a gente quer agradecer muito aos professores que puderam participar e nos ajudar, porque não é fácil achar docentes que estejam livres para participar no contraturno das nossas atividades, ainda mais fim de semestre, em que é uma loucura, os professores estão fazendo notas, têm que ir para a escola, e aí parar tudo só para ajudar um mero estudante. Então, muito obrigada mesmo a Pro que veio e a outra Pro que está nos escutando lá no vídeo. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer aos professores, a Pro Clarice, minha Prozinha, a minha Pro do ensino fundamental e do ensino médio, acompanhando toda a minha história para me formar como pessoa. Muito obrigada. Que bom.
Então, eu criei um pequeno manual, passo a passo, de como criar um mapa mental pelo Canva. A gente começa pensando no login, procura no Google ou tem um aplicativo. Eu achei interessante o Canva para professores, porque, pelo menos, o município hoje tem uma conta institucional, o Canva Pro para professores, e existe também o programa do Canva, que é a Canva for Education, que é gratuita a conta. Então, você consegue ali múltiplas coisas, assim, tem cruzadinha, tem como adaptar para crianças de inclusão, atividade, várias coisas. Então, o nosso trabalho foi um mapa mental, que eu achei que seria o mais fácil para mostrar o passo a passo. Tem muitas funcionalidades. Aqui, logo que a gente faz o login no Canva, ele vai aparecer essa primeira imagem aqui, que é o primeiro layout, no qual a gente tem essa barra de pesquisa, que pode procurar pelos templates daquilo que você quiser. Ali, logo eu já pesquisei por mapa mental e já deu diversas possibilidades, né? Então, aqui também pode pegar uma lâmina em branco e editar da forma como você quiser, ou, que no caso aqui, eu peguei um exemplo para editar, que eu acho que é a forma mais fácil de fazer. Então, aqui a gente consegue editar as caixas de texto, mudar tudo, personalizar a cor, tudo ali. Eu já mudei aqui no brainstorming para agentes textuais. A gente consegue adicionar as linhas e setas para fazer um mapa ali para indicar as coisas. Dentro do mapa mental, a gente consegue fazer as ramificações e adicionar mais figurinha ali. As subramificações. Né? Até para guiar também a ideia. O mapa mental é uma ideia central que se ramifica para várias ideias. E essa nossa ideia de mostrar para o docente é bem para iniciante. Para quem não tem contato nenhum com o Canva. Exato, é para quem realmente não usa esse tipo de método para fazer suas aulas. Aí dentro das ramificações ali a gente consegue personalizar a cor, tudo. Coloca mais figurinha ali para que nem as agentes textuais aqui, quando fala em jornalismo, a gente já consegue pesquisar ali nos elementos e já adicionar para ter mais uma ligação visual, né? Para o aluno conseguir interagir visualmente com o trabalho. Aqui já se encaminha para o final, dá para fazer uma revisão geral do layout, mudar fonte, tamanho de fonte, tudo. E também na questão da acessibilidade, né? Para adaptar para... Eu, na escola que eu trabalho, a gente usa muito o mapa mental das crianças de inclusão, dos autistas. É uma forma mais prática de tu apresentar para eles pontos mais relevantes, né? Então, aqui já tem, aqui eu coloquei aqui priorização de comunicações. Então, aqui a gente pode editar aqui em cima dessa barra o nome do arquivo e compartilhar. Então, era isso. Eu vou compartilhar depois no grupo o manual com os professores também. E nós gostaríamos de pedir para a professora Clévis nos desse um feedback do nosso encontro. Eu vou, sou muito inquieta, eu vou passar a falar. Fique à vontade, professor. Eu fui ministra da Educação do Noé, de tão velha que eu sou. Eu conheci essa garota que é Superação no sobrenome dela. Uma criança adorável, uma adolescente fantástica e uma aluna quilacata. Vocês, futuros professores que estão aqui apresentando, aqui no Canva, introduzam redação ali com ele. Criem vocês o material de vocês, que vai chegar muito mais rápido e prático com eles. Tá? Mike pegou a bolsa errada. Aqui é um projeto que eu tenho, brincando de escrever, que parou no 15º aniversário.
Não vou falar porque é uma história feia, porque que ele parou. A Mike participou de algumas edições. Esse projeto, Brincando de Escrever, eu criei porque eu achava importante a valorização dos meus alunos escrever. Isso aqui foi feito por alunos. Primeiro ano do ensino médio, poemas. Segundo ano, segundos anos, contos e crônicas, criados por eles. Terceiros anos, artigo de opinião. A gente sempre escolhia, no começo do ano, o tema de acordo com o que estava sendo discutido na mídia. E ali surgiam os temas. Então, eles faziam. Primeiro, a gente tentava montar. Vocês não imaginam o quanto que era difícil fazer isso aqui, gente. Porque sumia do computador. Uma vez nós perdemos 5 pendrives e tivemos que... E nós estávamos participando de um concurso. E, meu Deus do céu! E agora, gente, eu olhando ali, essa oportunidade que vocês hoje estão tendo para inserir isso no meio educacional. Isso é muito bom. A educação, ela levou um rumo, assim, muito grande. Então, Mike, como eu idealizei, registrei, eu vou passar a autorização para ti fazer esse projeto. Mas agora eu vou dar a menina dos olhos para ela. Esse é, assim, a única escola que tem esse projeto há 19 anos, foi lá no Prestes Guimarães. Que é a minha escola. Aqui eu tenho aqui o nosso convidado, Paulo escritor Paulo Monteiro. Tá? Esse aqui é um banner que a gente faz para o convidado. E ele era um bicho chucro para apresentar em escola. Ele não tolerava alunos, os capirotos, carinhosamente, como chama. E ele foi. Hoje, quando a gente fala no encontro marcado, sempre temos uma gama de escritores locais e regionais para participarem. Mas esse também estou passando para você, meu bem. Só que eu vou pegar o da Marilise, que é mais recente, para dar. E aqui no IFE, professor, curso de letras, com a Marielle, vocês poderiam trazer primeiro encontro marcado com o autor presente. Primeiro encontro marcado da literatura brasileira com o autor presente. Ótima ideia. É bem importante vocês terem esse contato com escritores. Eu tive contato com vários escritores. Tenho pouco material, porque quando a gente empresta um material autografado, como o Mário Quintana, como o Luiz Fernando Veríssimo, as pessoas seguram, não devolvem. Mas ainda sobraram alguns. Então, Mike, eu deixo esse projeto para você, né? E aí depois você vai gerenciar como você quiser. Olha aí que legal. Parabéns. Que honra. Não podia deixar faltar. Eu só fazer um comentário. Na escola onde eu trabalho, a gente faz uma mostra cultural todos os anos. E a gente traz o autor presente dentro da escola. A gente trabalha as obras dele do primeiro ao 9º ano. A gente pega assim, obras mais voltadas para as crianças ali do primeiro, segundo, terceiro, e depois vai crescendo. Assim. E é fantástico. Assim.
crianças fazem fila que chega a sair para fora, assim, Na para pegar realidade, autógrafo com autor. esse projeto, ele tem 25 anos. Na escola Prestes Guimarães, 19. Ele começou esse projeto em Siria. Vocês têm uma ideia, há 25 anos atrás, uma cidadezinha. E o que me levou a registrar o projeto? Eu fui autora do ProUni, mas eu não registrei o ProUni. Passei em mãos do Cristóvão Buarque, que depois pediram para eu passar o ProQui para o Tarso Genro. E aí disseram para mim, Pro, a senhora quer o seu nome ali? Eu disse, ai não, eu quero que os meus alunos tenham a oportunidade de fazer uma faculdade, porque eu fui professora de um curso que era uma reciclagem da URGS. A única pro que participava da rede pública era eu. E eu fiquei muito frustrada, porque quem não tem condição financeira, como que vai concorrer com quem tinha tudo, gente? Isso doía na alma, sabe? E daí, junto com o dói na alma, um velho poeta dizia assim, tinha cor de maravilha, tinha radinho de pilha, tinha até televisão, que causava sensação em toda a população. Tinha A de avião, B e B. E o Z de zabumba. Foi tão difícil de entender, mas era uma dor no peito. Queriam de qualquer jeito. Me vendo ler e escrever. Mas os meus olhinhos de ver só queriam comer, comer, comer. E aí, professor, crianças que não tinham nem direito de sonhar em ter uma vida melhor. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu era apaixonada pela educação. Eu trabalhei em patronato, presídio, FEBEM, creches. Foi aí que eu comecei o meu trabalho. E quando eu estava lá na UFES, vendo esse tipo de coisa, eu trabalhava em Ciríaco e lá tinha muito problema de adolescentes que se suicidavam. Várias coisas. Eu vou procurar ser mais breve. E aí, pessoal, eles diziam assim para mim, Pro, você fala para a gente estudar, você tem aquele brilho no olhar, você fala tão doce, mas isso aqui não é possível para nós. Nós vivemos no interior do interior do interior. A gente não tem condição financeira. E aí, para quem vende sonhos, dói. E, graças a Deus, então, tem várias coisas. E, como eu falei, esse projeto, aí o pessoal começou a criar fama e o pessoal começou... E aí, então, eu disse, não, esse é meu, vou registrar. Registrei. E eu não fico encrencando, porque você só... É um nome bem complexo. As pessoas precisariam da minha autorização. Mas como é divulgação, eu fico quietinha. Mas o pessoal... E já teve gente que até se apropriou do encontro. Né? Mas, enfim, eu amei estar aqui. Vocês
vendam sonhos lindos, maravilhosos, e vocês vão ter muito mais para vender com todo esse processo, né, que vocês vão trabalhar com tecnologia. Usem isso a favor de vocês. Apesar de ser uma velhinha bem velhinha, lá da época do Noé, eu gosto muito de... Não sei lidar, mas agora que eu estou esperando a minha aposentadoria, e já está passando quase 10 anos que era para eu estar aposentada, estou com 44 anos de trabalho e não consigo me aposentar. 63 de idade, não consigo me aposentar. Uma vez me ofereceram para ser coordenadora da CRE, lá da época do gringo. Não é que eu seja se há governo, sou contra, mas eu tenho compromisso com a minha ideologia. Aí eu ia lá só por dizer, eu assumi. No outro dia eu ia ser demitida. Então, isso para mim não, esse glamour não. Mas, muito obrigada. Eu te agradeço. Eu sou muito grata ao seu... Eu não sabia por que eu escapei de 2 infartos e 4 paradas cardíacas. Vai ver que era para dar para passar para você o bastão. Aí, ó, que legal. Agora eu entendo por que ela fala tão bem da senhora, né? Inclusive, ela falou da senhora no outro encontro que nós tivemos aqui, né? Eu acho que essa noite, só com o depoimento da senhora, nós já ganhamos a noite, né? E eu acredito que, eu espero que vocês saiam daqui muito mais motivados ao desafio que vocês vão ter pela frente. E a senhora falou uma coisa muito interessante, assim, que nós vendemos sonhos mesmo, né? Vendemos sonhos, e eu também passei já por alguns momentos em que eu estava lá, como a senhora diz, vendendo sonhos, e um aluno, uma criança ali, sem a chance de ver um futuro, me desmanchou, sabe? Quebrou os meus argumentos, né? Aconteceu algumas 2, 3 vezes, eu acho. Quando eu trabalhei no patronato, fazendo estágio, eu fui... A minha primeira pós foi em alfabetização. Eu levava os meus alunos para casa, porque eu peguei uma turma que quem tinha menos reprovação na primeira série eram 4 reprovações. Aí eu levei, era recém-casada, levei os alunos para minha casa. 5. Eu tinha lá um quarto, arrumava eles bonitinhos. E eu fazia troca, sabe? Uma semana um, outro. E daí, no próximo ano, eu peguei novamente eles na segunda série. E aí tinha, às vezes, alunos, ainda antes de ontem, uma aluna disse assim, Pro, tô com uma... Ela primeiro pediu carona. E ela disse, Pro, comi pouca merenda. Os meninos foram na frente e prepararam tudo. E o pai não fez janta. E ela tem uma história muito delicada. Eu disse, a Porto leva lá em casa, você janta, e daí depois eu te levo para casa. Então, nós como professores, a gente tem uma missão. A gente tem uma função social extremamente importante, né? É tipo um sacerdócio. Você todo empolgado, quando eu estava explicando, eu imaginei já assim as tuas aulas e daí, sabe? Eu já ganhei o nome de professora Malquinha, mas não é à toa, né? Verdade. Parabéns pela sua trajetória. Nossa, nós estamos chegando agora. A gente tem que reverenciar quem veio antes da gente, em qualquer área, né? E parabéns pela sua trajetória. Feliz em poder te ouvir. E parabéns mesmo. Parabéns, você merece. Tudo de bom. Foi um prazer. Prazer imenso. E o meu prazer é Cecília, que eu moro um pouquinho até, moro em Casca, fica próximo. E estou curiosa em saber que o projeto tão bonito como esse nasceu lá. Como Ricardo
teve o Caparelli, e a gente já teve vários escritores bons, né? Eu sentei e nem vi a Não, e a Maikele teve o prazer de conhecer o Loyola, o Inácio de Loyola Brandão. Sim. E o meu carro, pobrezinho, era o Cataloco, né? Saía gente de todos os lados, assim. Nós íamos por tudo para ver os escritores. Eu lembro da tua gravando. Não, a gente tá com uma transmissão no Meet, né? Então, Ah, tá. eu não posso parar, né? Só Enquanto as isso, colegas se é. organizam ali, né? E, Só um limite. tá? Qualquer coisa. Muitíssimo obrigado. Eu avisei que eu ia chegar atrasada, por uma boa causa, né, Mike? Ok. Todos. Oi, alô, Fran? Oi, tudo bem? Eu tava com o microfone fechado aqui, desculpe. Tá, Sem problemas. tá, então assim, ó, acho que daí vocês vão se alternando, né? Quando chegar daí na tua vez, você pega a palavra, tá? Ah, ela é a primeira? Eu vou começar, Tá, ok. só um minutinho. Fique à vontade. Fran, os slides estão na tela, daí eu vou passando. Marcela, enfim, veja aí se quer compartilhar também, daí vocês vão, ela avisa a hora que vai mudar para a gente ver aqui, né? Vou compartilhar a apresentação aqui também, para quem está online. Aí, abriu. Estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Então, vamos lá. O nosso projeto, o grupo é eu, a Maura e a Pamela, que estão aí presentes. Vou começar com o diagnóstico, né? O nosso público ele foi bem heterogêneo, então uma experiência equilibrada, alguns com mais experiência, outros com menos tempo de sala de aula, né? A gente não conseguiu fazer muitas pessoas para responder os questionários, mas foi bem importante as avaliações e as respostas, né? Os principais desafios, com certeza, é o engajamento, a heterogeneidade das turmas, né? Hoje tem muitos perfis, a gente vê muitos perfis dentro de sala de aula, e a convivência, porque claro que essa diversidade de pessoas acaba afetando a convivência, né? Ideias diferentes acaba gerando conflitos, né? As necessidades, então, hoje os respondentes nos trouxeram sobre a questão de metodologias ativas, inclusão e também avaliação formativa. E a maioria tem interesse nessas pautas, né? Inclusão, avaliação e também temas como bilinguismo, que está bem em alta, né? O tema da nossa oficina, depois de tabular esses dados, essas informações, né? A gente é parecido com o do grupo anterior, né? Que é a criação de recurso multimídia interativo e inclusivo no Canva, com foco em engajamento, personalização e acessibilidade. Os objetivos: identificar possibilidades pedagógicas no Canva, criar atividades multimídias interativas, adaptar atividades para diferentes níveis, aplicar princípios de inclusão, utilizar o Canva em avaliação formativa e integrar metodologias ativas.
Então, o roteiro da oficina, ele segue esse roteiro, né? Então, a gente começa aí com uma acolhida e com um diagnóstico. Depois, a gente vai para a introdução ao Canva, explica o que que é, como é que ele funciona, né? E faz essa demonstração guiada. E depois uma atividade prática, né? Porque eu sempre acredito que a prática, ela reforça e facilita muito mais o aprendizado do que só você ver ou só você ler, né? Então, aqui os professores vão ter na prática mesmo. Por último, o compartilhamento das experiências, né? E o fechamento. Quer continuar, Maura? Tá sem áudio. Dificuldades que os professores enfrentam dentro da sala de aula. E é basicamente o mesmo para todos, né? Conseguir chamar a atenção dos alunos para o conteúdo que está sendo aplicado ali. Diante disso, então, a colega que aplicou a oficina lá, na escola que ela trabalha, no Senac, né? Então, foi lá fazer uma demonstração para os professores de como utilizar a IA ao nosso favor, quando a gente estiver dando aula, utilizando dentro do Canva, né, com a criação de vários tipos de atividades que podem ser facilmente elaboradas e aplicadas em aula. Então, foi utilizado como recurso. A ideia principal era ter feito a oficina dentro do laboratório da escola, então, né, com o uso dos computadores. Infelizmente, não foi possível, mas como a gente sempre... Vida real, né, gente? Vida real. Trabalhando mas os professores não conseguiram parar para ir no laboratório comigo. E aí eu tive que fazer rapidinho, assim, menos de 1 hora, corrido, para eles na sala de aula para facilitar. Mas eles conseguiram, então, né, desenvolver, participar da oficina, usando até mesmo o celular, né? Então, para ver a praticidade, a facilidade que a gente tem de usar esse recurso que é o Canva, né? E até eu também não tinha muita familiaridade, porque eu trabalho numa área que não utiliza tanto essa ferramenta, né? Mas é uma coisa que a gente precisa saber usar, para usar a nosso favor, né? É muito, muito legal. Não sei se agora todo mundo quer passar a usar isso. As colegas falaram do Canva Educação, né? Sim, o pessoal que agora é professor tem o Canva Pro. E daí, como eu sou colaboradora do Senac também, então nós temos o Canva Pro. Então, facilita, tem mais recursos do Canva normal hoje. Daí, principalmente, o que a gente utilizou foi a inteligência artificial. Então, depois a gente fez um questionário novamente para obter esse feedback, né, dos professores que participaram, em forma de um questionário. Depois, não sei se vai ser enviado, né, foi enviado para eles, mas eles nem todos tinham respondido depois. Mas depois a gente vai postar no Moodle, né? Depois, quando o trabalho finalizar, a gente bota todos os... Então, a gente utilizou a escala LinkedIn e também perguntas abertas para eles poderem colocar ali a opinião verdadeira deles, né? E a gente tentou fazer com que esses professores, após a aplicação da oficina, sejam capazes de fazer sozinhos ali, né, montar suas aulas ou atividades e poder aplicar em sala de aula. Aí agora eu vou deixar a Pamela falar um pouquinho de como foi a oficina, a aplicação da oficina em si, como foi a escola dela, né? O que eu foquei? Eu foquei na objetividade do processo do Canva. Por quê? Porque quando a gente usa a própria inteligência artificial, se vocês logarem no Canva, ele vai ter uma aba embaixo, aí, inteligência artificial, né, no caso, e vai mostrar tudo através dos prompts. Então, tudo se baseia a partir de um prompt. Então, esse é o trabalho inicial. Então, vou lá, crio um prompt, posso utilizar até outra inteligência artificial. Ali eu usei, por exemplo, o ChatGPT. E aí eu mostrei exemplos para eles, para facilitar o dia a dia. Por quê? Porque todo mundo sabe que a vida do professor é corrida. E aí, antes a gente comentou com a prof. da Maikele, que às vezes o professor precisa diferenciar o que ele está fazendo na sala de aula, para ele fugir do básico. Porque às vezes o básico, ele até funciona, mas às vezes ele precisa, eu brinquei com o show aula, né? E às vezes tem muitos professores que não gostam do show aula.
Mas fazer uma atividade um pouquinho diferente, um pouquinho mais dinâmica, igual o pessoal falou também do Kahoot, facilita e agiliza também o processo, deixa um pouquinho mais, mais leve a aula, mais agradável. Isso aí, muito legal. Então, por exemplo, eu fiz aqui um prompt para ele criar uma aula, gente, né? Um material didático. Ó, por exemplo, cria um guia visual mostrando as principais possibilidades pedagógicas do campo. E aí ele criou um guia. Ele fez um slide ali para mim com 15 páginas. Se eu quiser alterar ali algum dado, ele já criou. Está todo criado. Então, facilita muito a vida do professor. O padrão está feito. Agora eu coloco as minhas informações e agilizo o processo. Claro, o Canva também tem os pré-prontos, né? Mas aqui ele agilizou de acordo com a temática. Se eu colocasse uma temática ali específica, ele também agilizaria. Então, foi isso que eu foquei. Em agilizar a vida do professor, facilitar isso. E aí também, para criar quiz, para ficar mais dinâmica e interativa a sala de aula. Porque eles falaram muito que os alunos ficam muito no celular, precisam de uma coisa que engaje eles, para eles se sentirem melhor na sala de aula, por exemplo. Então, eu botei assim, cria uma atividade multimídia interativa para estudantes, sobre o tema, e daí eu botei um tema aleatório, inclua vídeos curtos, clicáveis. Gente, ele fez um prompt para mim, ele fez um código, tá? Com mais... a hora que eu tirei o print, estava com 497 linhas de código. E criou um código inteiro. Então, se eu clicar aqui, por exemplo... Mas, por exemplo, ele tinha criado isso aqui para mim. Ele criou um site, tá? Por exemplo, esse era um site de ciências. Eu coloco meu nome e ele vai seguindo em frente. Eu não explorei muito, tá? Eu fui criando aleatoriamente. Ele botou um vídeo aqui sobre... Era uma aula de ciências, sobre o sistema solar. E ele foi fazendo mais coisas. Depois ele fez um quiz para mim. Um quiz. Por exemplo, quantos planetas existem no sistema solar? Ele vai criando quiz aqui, ó. Eu sei que deve errado. Só um pouquinho, Franciele. Oi? Não sei, a tua apresentação está ainda na tela aqui, não sei se o pessoal consegue enxergar o trabalho aqui na sala que está sendo mostrado. Você está vendo aí como é que tá para ti? É que eu tô passando aqui na tela, né? Então eu não sei se o pessoal vê, porque a tela... Nós estamos com outra imagem sendo projetada. Eu abri o link que está embaixo do print do caso. Na apresentação eu abri os prints. Eu abri esse link agora aqui. Mas enfim, gente, é só para testar, porque ele faz todos esses prompts aí, por exemplo, pode fazer um quiz, ele é semelhante ao Kahoot, tá? Dá para fazer os quizzes parecidos com o Kahoot, só que ele faz meio que uma aba de um site, realmente. E é mais prático de acessar. Eu só logo, eu não preciso nem logar nada, eu só acesso ali o link, eu escolhi isso, compartilho, não precisa logar e é mais prático de acessar. Mas daí ele vai ser, no caso, assim, em comparação ao Kahoot, ele vai ser individual a atividade, não vai ser competitividade com os outros, né? Ele não tem a outra interatividade deles pelo celular, é um pouquinho diferente. Sim. É meio que o professor mostrando aqui e interagindo com a sala daí. Então, é necessário que o professor esteja com a imagem projetada ali? Ah, tá. Um apoio do Data Show, por exemplo. Tá. Que foi basicamente o que a gente fez. E aí eu abri o prompt para os professores lá e a gente ficou testando esses prompts. Tá? Daí o outro prompt que a gente testou foi esse aqui, por exemplo, adaptar a atividade para diferentes níveis. Ele criou também um site para mim em que mostra diferentes atividades aqui, ó, para estudantes. Ele fica diferenciando isso. Então, ele é bem prático. E também, em questão de acessibilidade, ele não faz tudo, tá, gente? A nossa ideia era criar um vídeo, por exemplo, para os professores. Os professores sabiam fazer vídeo quando eu testei. Mas eu queria que o próprio prompt criasse um vídeo com acessibilidade. Mas o Canva já não tem isso. Então, né, realidade, não deu certo.
Mas, claro que ele está sendo aprimorado, acredito que no futuro tenha. Porque a nossa ideia era facilitar também a vida do professor para fazer um vídeo com acessibilidade para alunos que tenham alguma deficiência. Seria bacana, mas não deu certo. Depois, eu tentei aplicar o prompt com eles para fazer uma avaliação. E daí ele entendeu que era a temática, tá? Então ele foi lá e fez um design disso e não era. Depois eu fui lá e apliquei melhor o prompt. E daí ele fez, né, outra coisa com metodologia típica, eu testei a prova realmente. Ó. Por exemplo, faço uma avaliação, tipo uma prova e faço. Né? E faço tudo. E gera, inclusive, ele é semelhante às outras inteligências artificiais, mas aqui eu consigo um pouquinho mais de recurso. Você consegue modificando, né? Colocando outras perguntas, se quiser. Eu utilizei, então, inteligência artificial voltada para facilitar a vida do professor. E esses foram os meus colegas de trabalho que se disponibilizaram a participar da oficina. Ok. São colegas, as duas professoras são colegas da aprendizagem, que eu dou aula para jovem aprendiz também. E o outro é o professor de informática. Mas, gente, não sei se as crianças querem falar mais alguma coisa. A gente fez um e-book também. É verdade. Também foi disponibilizado para os participantes da oficina. Depois a gente pode estar colocando ali no nosso grupo para compartilhar com os demais colegas. Para eles continuarem também com o aprendizado, porque ali foi o momento em que eles ficaram testando as coisas. Mas depois, em casa, às vezes, quando eu tenho uma dúvida, a gente disponibilizou links. Então, eles têm acesso a esses links, eles conseguem tirar dúvidas e fazer, testar em casa outras atividades, para eles darem continuidade. Deixa eu perguntar. Se ninguém pergunta, eu pergunto. Pode perguntar. Essa questão do Canva Pro, você tem acesso por conta do Senac? Que o Senac é cliente do Google, é isso? Não, a gente tem um e-mail da Microsoft, daí a própria instituição tem o Canva Pro, mas o do Estado acho que também tem, né? Eu trabalho no município, a gente usa o Google Classroom, né? Os recursos do Google, né? Não sei se dá para acessar. A instituição disponibilizou igual o governo do Estado. É isso que a gente tem. Sim. Mas tem. Olha, eu nunca ouvi falar, nunca vi os colegas falarem, não. E daí, no caso, o Google para professores, o Canva para professores também é necessário ter esse vínculo ou não? Na verdade, eu não vejo muita diferença. Eu não sei exatamente o que diz o Canva para educação, porque é os mesmos recursos do Canva que a gente utiliza só para utilizar na sala de aula, basicamente. É que eu acho que o Pro ele tem mais modelos, né? Pode ser. Que na versão básica, tu nem sempre, às vezes tu tá usando, ele estava usando a versão básica, e ele vai te dizer, não, esse modelo você só consegue utilizar ele na versão Pro. Modelos, mas também eu consigo fazer mais um upload de coisas. Eu utilizo, às vezes, muita foto nas funções. E aí, quando eu tenho que puxar muitos arquivos, o Canva Pro disponibiliza uma nuvem maior tamanho. E daí não... Entendi. Mas eu acho que deve ser o Canva para educadores, tem que ter um link associado a uma instituição, né? Provavelmente. Em breve teremos. Isso aí. Pelo menos isso a gente tem não sabe. E até para nós mesmos, né, galera? Tipo, aprender a usar essas ferramentas. Porque a gente até que meio acalhar ter esse trabalho, né? Porque a gente também não sabe, a gente também está no processo de aprender, gravar essas ferramentas para a gente olhar para a aplicando também. E facilita muito a vida. Eu desconheci o Canva e eu só conheci a partir desse trabalho. E só quem está na rotina de professor, na correria, sabe o quantas vezes ele está com a mente cansada e precisa preparar a aula, gente. Então, o quantas vezes a inteligência artificial auxilia a gente para estar
dando uma boa aula e facilitando Eu isso tenho um aprendizado. colega que usa muito várias inteligências artificiais e eu vi umas vezes eu fazendo aula lá com a cabeça cheia, chega ele do meu lado, as coisas, deu uns 15 minutos já estava com tudo feito, bem tranquilo. Eu não quero ser chata, mas aí a gente tem que lembrar também das aulas do professor Roberto. Temos que saber a medida certa. É verdade. Claro, não dá para achar assim que ele vai ser o professor, né? Ele é um recurso, né? As tecnologias são um recurso, né? Até porque se vocês começarem a exagerar nisso aí, os alunos vão ficar entediados também e vão começar a questionar, essa professora não sabe dar aula. Eles falam assim. Ele é um facilitador, né, gente? É. Um facilitador do dia a dia corrido do professor. É. Mas não que o professor não vá pensar lá, eu vou Você- fazer essa temática e eu vou abordar assim e tal o conteúdo. E ele possibilita também usar coisas criativas, né? Inovar na forma das atividades, na apresentação, sair daquele básico. Né? Então, isso é mais para utilizar. Quem fez faculdade nos anos 2000 lembra os slides dos Eu sou do PowerPoint ainda, sabe? Eu confesso que eu preciso me atualizar com o Canva e aprender. Eu preciso fazer um treinamento. Eu preciso fazer treinamento, não. Eu preciso quebrar o meu preconceito, paradigma, né? Sair da zona de conforto para fazer. Muitos colegas usam, mas eu ainda não. E daí a gente, assim, aquela correria, questão, porque a gente tem que parar as coisas para poder fazer isso, né? Entende? Eu acho que no começo é normal uma certa resistência, depois tu vai vendo que não adianta, tu vai ficar para trás se você não seguir as tendências aí da tecnologia, né? Exatamente. Mas eu defendo o PowerPoint. Ele tem algumas... A princípio, não, o PowerPoint, ele tem umas atualizações todo ano, igual o Word, o Excel, então são ferramentas base, né, que tu tem que ter o domínio para tu conseguir manusear outras ferramentas, como o Canva, o Kahoot. Sim, enfim. com certeza. Então, digamos que é a base, né, para tu Sim. Isso, Então, a gente não precisa abrir mão de uma ferramenta para utilizar outra, né? Então, dá para se complementar. Eu estou defendendo porque o nosso trabalho é PowerPoint. Tá bom. É isso, tá certo. Vocês querem Beleza. acrescentar mais alguma coisa da nossa parte aqui? Era isso. Eu só gostaria de fazer um comentário que não tem tanto a ver com isso, o negócio do IA. Eu já tentei esses dias, eu estava com pressa, eu não estava com muita vontade de fazer um trabalho para entregar, para enviar, na verdade, e aí eu peguei e fui enviar. Se eu vou ver, gente. Tentei uma vez, deu uma coisa. Tentei outra vez, deu a mesma coisa, só que diferente. As localizações das frases estavam... Tem que ter cuidado, né? Assim, E aí, pensei, poxa, eu não vou entregar isso aí. Peguei e entreguei atrasado. Porque assim, a gente que não ia dar para eu ter que fazer na oferta. Mas deu. E aí, o meu texto que eu fiz foi melhor do que o do Ian. Mas, confesso que, claro, teve alguns erros, né? Mas, é normal. Então, Sem dúvida, errou menos do que se deixasse para IA fazer para ti. E você aprendeu muito mais. Né? Então, aí o texto humano, né, gente? Não tem nem o que falar. Claro que daí, se tu vai querer desenvolver mais para usar a inteligência artificial, tem que lembrar dos prompts. Tem que explicar Saber dar o comando. muito detalhado, porque a inteligência artificial ali é burra. Ela é artificial. Se tu não explica para ela, ela não vai desenvolver cérebro. É verdade. Sim. Certo, então. Valeu. Obrigado. Próximo grupo, então, aí? Analisar?
Tá. Eu vou fechar aqui a câmera e o microfone por enquanto, tá? Quem está assistindo aí, só para a pessoa se organizar. Beleza. Entregar para o tá? Como é que ia ser feito? Ah, deixa eu falar. Então, o Daniel vai se apresentar, bem ligeirinho, para eles me conhecerem. Bom, eu sou o professor Daniel Ectoyer, eu estudei aqui no Instituto, né, em Pelotas. Eu fiz o meu segundo grau todo técnico, aí depois fiz engenharia, aí passei no concurso, sou de Pelotas, vim para cá. Desde o início, estou aqui no campus. Ah, tu é daqui do Instituto mesmo? Então, eu trabalho aqui no Integrado, trabalho no curso técnico, né, que foi o grande chefe ali, começou o Instituto aqui com os cursos técnicos, e também dou aula na engenharia mecânica. Na parte de formação pedagógica, né, como eu sou engenheiro, eu precisei fazer um curso de graduação, né, que o Instituto aqui ofereceu, fez ao longo de 2 anos. Aí eu tenho a formação pedagógica. Mas eu sinto essa carência. Vejo que vocês têm uma formação muito mais enraizada, né? Para nós é um pouco mais superficial, né? E eu sempre tive essa formação das exatas, então essas tecnologias para mim nunca são tão fáceis, não acho tão necessárias, né? Mas é sempre legal, acho que é esses momentos que eles acabam apresentando novidades, e a gente vai se atualizando e mal ou bem vai caminhando junto para se atualizar. A parte é isso. Certo. Além do Daniel, tinha a Ana, né? A Ana. Que daí ela não pôde vir por questões pessoais que ela tinha. O Vinícius Soaza também, ele foi viajar. Então, evidentemente, eu sou o professor dele. Mas o Daniel vai representar por todos eles. Ok. Por nós. Vai, tira foto dele. A mulher que é foto naquele negócio lá. Tá, a gente já fez esse cronograma para... Eles têm dados, não conhece. Conhece ali, o público de casa não. Tá, a gente já fez um cronograma ali, eu tinha feito um cronograma, mas a gente vai pegar as partes principais. A proposta que a gente vai perder para o público, que eu acho Não segurou a audiência para a novela, né? Valeu. Perdeu a celebridade que eu tinha. Tá, nós vamos tratar sobre, nós iremos tratar sobre podcasts educativos para deficientes visuais, tá? Isso aí. Só fazer um slide. Vamos considerar a próxima novela. Legal, cara. Era para ser feito uma dinâmica, mas como não vai dar tempo para tampar que o Daniel iria se locomover pela sala para ele sentir como o aluno com deficiência visual se sente ao estar na sala de aula do professor. Uma sensibilização, né, que chama. A gente tirava essas costas, né? Ele ia colocar e a gente ia falar para ele se locomover, como se sentir, se a percepção auditiva para se sentir como o estudante. A dificuldade que o estudante tem, né? Pode passar. Haveria 2 questionamentos relacionados à docência mesmo.
não para ele pessoal, para questões de docência, como a ausência da visão altera a forma como percebemos, interpretamos, relacionamos com o ambiente e que maneira isso pode impactar a aprendizagem e participação dos estudantes com cegueira total na escola, sempre focado na docência. Ali, outra seria quais estratégias pedagógicas poderão ser utilizadas para tornar conteúdos, atividades e interações mais acessíveis, considerando que a percepção e a construção do conhecimento de um aluno com cegueira total depende fortemente da audição, memória e outras percepções sensoriais, sempre focado no estudante. Conceitos breves: deficiência visual. Hoje, super assistência social, ele sabe para a Marquela, mas a gente vai falar sobre a questão que é baixa visão e cegueira total. São as duas mais importantes. A cegueira total, todo mundo sabe que não enxerga nada, e a baixa visão é aquela parcialmente. Ela tem os graus, né? 10 graus já. Não, aí é cegueira. E a baixa visão, que é tudo na questão do 110. Passo esse slide. Tem os amparos legais, né, que além do Braille, o podcast ali que vai ajudar bastante por causa da audição. Eles tiveram alguns decretos de lei, algumas coisas a benefício deles e relacionados à tecnologia também, né? Eles são considerados público-alvo da educação especial, tá? Pode passar. O ensino da língua portuguesa, há questões assim, eu coloquei que sempre é focado na que a gente tem que aprender aqui no IFSU, que é sempre pensando na bagagem do aluno, no conhecimento dele, prévio, né? Sempre falo assim, a história dele, sempre focado nisso. Focar na família ali, né? No conteúdo Não, que ele vive. aí o relacionamento, as questões, o que ele sabe, a realidade que ele vive. Tem ali o Bigode em 78, o professor deve conhecer as zonas do desenvolvimento social, aproximado social, esse Rockoff de 2005, a gente pegou base o artigo, tá? Para fazer o trabalho. O Rockoff foi o professor atuou como andaime, oferecendo apoio para o aluno com o conhecimento. Então, o professor sempre ser mediador. E ali tem os recursos materiais, segundo materiais adaptados, aquelas questões de software como o texto de fala, gravadores, isso já vem relacionado ao podcast. Pode passar. Tem que ser, e também tem a questão da entonação, né? A fala, tudo. E ali fala sobre a questão do currículo, que é envolvendo o professor da turma, educador especial, coletivo. Ele sempre ser coletivo. O currículo individualizado, a questão ali do Vygotsky, da aprendizagem significativo igualitário. E a questão da organização da sala para auxiliar é sempre manter organizada para ele não se perder. Pode passar. A questão do espaço, né? Então, é muito importante. Para ele se locomover, né? De certa forma, com facilidade, né? Então, também tem aquele reconhecimento do espaço. Trocar os material de lugar. A questão da locomoção é para ele não se machucar, sempre tem que ter paciência com ele. E a questão do podcast, a gente sabe que é serviço de apoio auditivo, né? Que é sem voz, e tem que ser bem falado. Também tem informações referidas para a educação e as características de uso, tem áudio sob demanda, episódio, formato, conversa, apresentação. Pode ser disponibilizado por plataformas, que nem fazendo merchandising, Spotify, tá? Quem quiser. Quem quiser pagar, tem dinheiro da assinatura e adaptação ao estilo de vida e interação limitada. E sobre a questão do uso educativo, a oralidade e a tecnologia. A oralidade é muito importante, que é falado, né? E a seletiva, como diz a BNCC, o compromisso social dos alunos, conforme discutido na BNCC. O podcast vem como uma proposta de dar voz aos alunos, trabalhando assim o protagonismo social. Passa. E ali mostra um pouquinho como é que tem que ser planejado, um roteiro, iniciais, títulos, e sobre a questão do ambiente ali, equipamentos para gravação, microfones, celulares no local, e edição de áudio,
e a inclusão de cabos de descrição e publicação em plataformas. São uma das maneiras. Audacity. O Audacity, todo mundo já sabe, que é o Daniel conhece também, todo mundo conhece, né? E pena que não dá. Quer falar? Então, falar um pouquinho do Audacity, né? O Audacity Audacity também, nada, dependendo do termo que querem utilizar, né? Então, é um software de código aberto. Para quem não sabe o que é código aberto, é um programa que não precisa pagar para acessar, né? Então, como o Fabiano trouxe a questão do Spotify, outros podcasts, né? Então, essa é uma ferramenta que tu pode criar um podcast até com uma certa qualidade, assim. Então, aqui é mais a questão de comunicação, como isso, né? Então, além disso, o Audacity contribui para o desenvolvimento da oralidade, né? Então, também a parte escrita que é fundamental, mas o foco dele é a oralidade. A parte escrita é escrever muito bem o escrito para poder ser falado. A entonação, a fala são muito importantes para a educação de deficiência visual. Isso, como fosse a questão, né, dos roteiros, né, do podcast, de entrevista. Então, e ali tem a explicação da introdução, né, pode ir passando assim, já como me chama aquilo, como estava falando. Eles tinham os slides, né, não, mas tem um erro que eu acho que é a pode ser também, ficar melhor para... Ali vai começar a questão de como funciona. É meio fosco, né? A gente vai falar sobre questão visual e precisa de algo para visualizar, né? A gente vê como que é a questão da ambientação, né? Então, essa daqui é a página inicial, quando eu entro, né? O Audacity. Então, aqui a ferramenta inicial do template dele. Pode passar para baixo. Então, produção, né, de podcast educativo e planejamento pedagógico. Né? Operando também no Audacity, recursos básicos e intermediários. A gente não vai se avançar tanto, né, nessa questão de como funciona, né, como as questões mais burocráticas e mais chatinhas do aplicativo. Mas como ele, né, se desenvolve. Né? Então, aqui, né, como qualquer aplicativo de música, né? Então, ele tem a questão de pausar, tem a questão também do botão verde. Mais para baixo. No caso, essas vozes aí é da inteligência artificial ou é a pessoa? Tá, entendi. Isso. Então, seria uma ferramenta para o professor, né, ele utilizar como se fosse um podcast. Ele não tem um limite de tempo, né? Mas a ideia do podcast é que seja algo rápido, sucinto, que o pessoal que estiver escutando consiga compreender e analisar. Né? Então, como tinha mencionado, a questão de gravação, né? O botão vermelho gravar, ir para frente, início, parar, e também pausar. Né? Aqui a gente está mostrando, me fala, aquela versão mais simples que as meninas fizeram, para iniciantes. Você tem as questões mais intermediárias, mas isso é mais para o professor aprender de uma forma Daí também a questão aqui, né? Agora a gente já tem digamos, o arquivo, né? O áudio gravado, né? Então aqui são as ferramentas e aqui tem esse microfone, né? O que seria esse microfone? A gente não precisa, né? Como aqueles estúdios profissionalizantes que tem aquele microfone especial que consegue tirar o ruído, o barulho, né? Externo, que precisa ter um estúdio acústico, né? Próprio. Então aqui a gente já consegue tirar a partir tem 2 canais, né? Que ele utiliza aqui. Então a voz e o barulho, digamos, ambiente. Isso. Então aqui ele fala sobre o efeito, né? Redução de ruído, para obter um perfil adequado, né? Que tu pretende, né, e aplicar. Aqui são os microfones. Né? O mais legal do Audacity é que tu não precisa ter 2 microfones. Por que 2 microfones ou 1? Porque a capacidade de captar o áudio, tanto da pessoa que estiver na esquerda, na direita ou na esquerda, aqui tu consegue captar através do próprio... Porque ele tem 2 canais, né? Essa questão de 2 canais ele separa. Eles estão lá de casa, eles estavam na casa do Fabiano e eu em casa. Isso, e a gente testou e dá super certo, sabe? Pelo telefone, como se tivesse, que a menina estava apresentando ali no celular,
eu conseguiria apresentar aqui, gravar minha voz aqui no aplicativo e passar ele rodar, tirar os ruídos, tudo, ficar bem perfeitinho. Cortar também, né? Porque tem a parte assim que às vezes o áudio tá muito grande, tá comprido e não. Tipo assim, coisa que não. Fazer uma edição, né, das partes importantes, né? Sim. Importante, tira, corta. Aquele dia lá em casa, né, quando a Marina estava na casa dela, e hoje, quando em casa a gente testar o Audacity, a gente falou, né? Ele baixou uma música lá no YouTube, né? Lá no outro lugar, e ele inseriu dentro. Isso dá para fazer edições. A gente tem gravado uma música agora? Não, aquele aqui pro. Acho que tem. Depois para ele falar de cima, para a gente mostrar como é que faz, né? Fazer. Que daí é a barra de mixagem, né? Como o Fabiano trouxe, tem um outro microfone, né? Também, controlador de nível de entrada, né? Daí essa parte das músicas ou de efeitos que colocam no fundo. Ah, tá, entendi. Que daí seria esse daqui, outro movimento. Então, os dois, que é a voz e o ambiente, e a música, se tu quiser só o instrumental ou só a voz, né, do cantor. Mas a chamada, né? Isso, a chamada antes, quando você vai entrar, porque acho que tem na rádio, né? Sim. Tem aquela música da chamada de entrada. A vinheta, fez a vinheta e depois começa a focando na parte da educação do Audacity, falar da portuguesa, o professor pode usar essa ferramenta para, se tiver algum tipo de. Se a voz dele não ficou muito boa, ele pode ajustar pelo aplicativo. Retirar ruídos, o som do ambiente, se tiver barulho do ambiente, você reajusta. E pode, se a voz dele não ficar muito adequada, ele pode organizar. Entendeu? Coloca a vinheta, pode colocar a vinheta que é aquela música de fundo. Tem alguns projetos também que usam podcast, que é a questão da genética. Eles ensinam genética através do podcast. Claro que lá é mais sofisticado, né? O microfone não. A gente ali tem que falar bem, e tem que falar bem alto para poder aparecer ali. Porque daí tudo depende do notebook, né? Sim. Da tecnologia que tu tem acesso agora. Ali a gente está fazendo a gravação, quando o Fabiano estava falando. Dá para o Daniel falar alguma coisa? Não, ele gravou? Tá. E no caso, assim, ó, precisa baixar o aplicativo no computador ou tem uma versão online? Não, tem que baixar. Ah, tá. Ele tem essa limitação, né? Porque ele é um arquivo muito pesado, então ele não tem uma nuvem especial para gravar. Ele dá para, deixa eu ver se dá para abrir a página dele. E daí você pode arrastar também os arquivos, jogar ali. Pode fazer o recorte, mas isso é algo mais chato, né? Digamos assim, no dia a dia, né? Sim. Dá para mostrar também, se tiver aquela música de fundo, o Daniel falar qualquer coisa ali, relacionado, para ele ver que funciona mesmo, entendeu? Porque funciona, a gente testou lá em casa, para a gente ver, né? Sim. E daí a gente trata a questão da oralidade, gêneros orais, dá para criar uma aula sobre gêneros orais através do podcast. Sim. Os que tem no computador, né? Você manda pro computador, você pode gravar pelo celular, e grava ali, deixa arquivado aqui no computador, e você consegue jogar lá pro aplicativo. Isso. Daí, como tem vários aplicativos que eles só baixam agora a versão MP4, né? Uma versão mais, porque o arquivo fica muito pesado. Muito pesado. Mas o Audacity ele ainda consegue fazer a qualidade, né? Que aqui a 192 bits. Ah, sim. Então ele consegue ainda fazer esse manejo para adaptar para o MP3 ainda, né? Então tem alguns aplicativos mais novos que ele já não tem essa opção do MP3, e logística mesmo. Vamos lá, colocando também da questão da acessibilidade, a gente fala bastante da oralidade, tem que falar muito bem ali no Audacity, a questão da entonação, da fala, algumas questões para o professor trabalhar com deficiência visual, falar pausadamente, calma e tem muita paciência. E também tem aquelas questões da autodescrição, né? Que é muito utilizado. Tá? Audiodescrição, sim. Eu pesquisei também na internet, a gente não trouxe aqui, a questão de alguns projetos que tem sobre o uso da ferramenta, não somente aquela, mas uma da autodescrição,
Então, a Raíssa e da menina Célia, que gostava de ter pontos, né? Que ela queria, que a professora lá de Brasília adaptou o podcast para poder ensinar a menina. E ela se sentia muito tímida, mas depois disso ela começou a caminhar, como se diz. Tem outro também lá de Pernambuco, que tinha um estudante cego, um aluno cego, e ele tinha dificuldade, e os alunos ali dentro da sala, eles criaram o podcast de literatura para ele. E a partir dali ele começou a interagir, ele se sentia, como é que é? Ele se enturmado, não tinha problemas de dificuldade relacionados à questão da educação. Então, sobre a questão da acessibilidade, isso aí ajuda bastante. Sempre a questão da falar bem, pausadamente e entonação, a oralidade ajuda nessa questão. Certo. O que eu já penso, claro, vocês estão pensando, o foco é o aluno cego, né? Mas isso aí dá para trabalhar também com outras deficiências, né? Com o autista, com deficiente intelectual, bem como para as outras pessoas que não têm nenhuma deficiência, para a gurizada criar. A gente trabalha com gêneros jornalísticos, coisas assim, né? Com a linha jornalística na sala de aula também, para eles produzirem entrevistas, né? Dá para fazer muita coisa. Daqui a pouco, aquele aluno que é um pouco tímido também, não quer apresentar ali, ele grava em casa, enfim, né? São várias as possibilidades. Também, né, que nem ali os aulas, essa questão do então, não. Um conhecendo o outro. Na nossa primeira versão, a gente ia fazer os autistas. Que até eu queria fazer o meu TCC sobre os autistas. E eu tenho um sobrinho que tem autismo, e assim, é muito difícil você conseguir segurar a atenção dele, né? Porque eles têm hiperfocos. Você achar um hiperfoco dele ali para você conseguir administrar a aula ali para ele, né? E aí acabou o Fabiano não achou muita coisa, né? A gente não achou muita coisa e a gente foi A gente foi lá para a deficiência visual, por causa da questão da voz, né? Porque daí com o autista, ele tem os problemas dele, mas ele enxerga, né? Sim. E ali é mais focado para as crianças. Pode ser usado depois, mais focado para a deficiência visual mesmo. Que nem como o Daniel dele de outra área, ele pode usar nas aulas dele da forma que ele quiser ensinar. O Canva eu acho que seria bem legal para pessoas que têm o autismo pelo hiperfoco. Visual. Sim. Nós pesquisamos sobre e achamos muita coisa. Sim. É por causa que os autistas, eles utilizam mais da muitas coisas coloridas. O Auxílio também pode também ser utilizado com os resumos assim, dos professores. Então, tem uma matéria, é uma síntese, né? Isso mesmo. Daí ele pega, né? Lança ali no grupo. E ele tem, digamos, o resumo da aula, né? Os pontos principais. Pode ver quantas vezes quiser. Isso. E também pode criar o canal. Isso, pode por lançar. Isso que tem aquela questão que você pode separar em pasta, que tem ali, por exemplo, da genética, você coloca o que é genética, todas essas questões que vai ser trabalhada naquela disciplina. Por episódio, como chama, né? Tá, a nossa conversa aqui está sendo gravada agora. Aqui não? Não. Conversa não. Tá. Mas a princípio ele já está. Pode dar o play ali, porque é a conversa que foi gravada. Aquela parte que o Fabiano estava falando. Tá, com a vinheta. Mas como o Fabiano estava muito longe do aparelho, daí aqui a gente tem a vinheta, né? E aqui tem a voz dele. Mas também dá pra gente baixar, né? Se quiser baixar aqui, né? Vocês já selecionaram uma música previamente. Baixa a música e coloca ali. Dá pro... Aqui, como aqui já acabou a gravação, né? Então, eu teria que retomar, né? Mas dá para gravar, digamos, tem essa lacuna de tempo, né? Então, pode gravar de novo, digamos, era um assunto, né? Grava aqui e vai gravar. Vou dar um pause, né? O próprio professor pode só aula nisso.
Dias orais, colocar ali. Ele vai estar gravando. Ele vai gravando. Eles têm um time, né? Então, seria isso. Também, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Da avaliação das práticas baseadas em áudio, né? E a questão de que nem eu falei, sobre a questão da fala, que a clareza do conteúdo apresentado, tudo que é a questão da fala, né? Eu falei, a oralidade é a questão da fala. Falar bem, claramente e coeso, para poder estudar entender. Qualidade da descrição de fala, a inclusão dos estudantes no processo, reflexão sobre o impacto da atividade de aprendizagem. Aí o que ele está falando, né, que a gente conclui, planejado, tomar aprendizado mais acessível e participativo. Com ele é possível criar podcast que facilita a compreensão dos conteúdos e promove a inclusão, oferecendo novas maneiras de ensinar e aprender. Uma ferramenta prática, útil e capaz de enriquecer a experiência educativa de todos os alunos. Então, não é só para as pessoas que têm a deficiência visual, mas para todos, em geral. E aquela coisa assim que temos que aprender a estudar pela audição. Né? Sim. Ler, tem os que eu só por escrever, né? Tem os que eu devo decorar. Tem os que só escutando, ó, por isso que o podcast é importante na educação, porque questões que você vai escutar ele várias vezes, e você acaba memorizando aquele conteúdo ali. Então, ele auxilia nessa questão. Tanto os deficientes quanto o Audacity, enfim, ele tem essa questão do formato mais cru, né? Perto do Canva, perto de algum outro aplicativo, ele parece muito simples, muito, né? Mas ele é muito útil, uma ferramenta. Visualmente não é atrativo, né? Não chama atenção, assim. Mas é muito útil. Eu acho que nossa. E para falar por fim, assim, encerrando, que daí uma das atividades, como o senhor está o Daniel aqui, pode pegar outros slides, vai só falar a última atividade, que seria, eles iriam fazer um mini debate, né? Como a questão dos gêneros rurais tem um debate, e não nesse aí, tem que pegar o outro lá. E cada um da sua área falar sobre questões da deficiência visual, como ajudaria aquelas pessoas, que nem ele da engenharia mecânica, o Vinícius de direito, e a professora da matemática. Mesmo que são diferentes, são áreas diferentes, cada um poderia dar a sua contribuição para aquela. E tem a possibilidade de fazer uma gravação a partir de, por exemplo, uma conversa virtual, assim, através do Meet, alguma coisa? Ou é necessário ter, ou é só a partir de um aparelho, de um dispositivo? A gente consegue gravar, no caso, se tiver pelo Meet, por exemplo, consegue chegar perto do celular, consegue, né, gravar. Isso, Sim, aquele dia tinha a aula da Edmar, né? A gente vai lá falando, e daí gravou ali ela falando pelo Meet, né? Sim. E daí saiu ela falando. Tá, mas o celular estava do lado ali. Sim. Então, a minha... Compartilhar. Não, é a questão é uma questão de software. Então, como o Meet ele é um aplicativo mais online e esse é um dispositivo instalado, né? Então, ele não faz a compatibilidade entre os serviços. Né? Então, tem essa limitação porque também é um aplicativo de conexão aberta, né? É um código aberto. Né? Sim. Então, tem outras ferramentas também que fazem essa compatibilidade. Até o Google, né? Ele tem ali na aba dele, ele tem a parte de transcrever os áudios, né? Então, se pesquisar, ele aparece. Porém, ele tem sua limitação de tempo, né? Porque daí ele carrega muito, fica muito pesado, e a gente vai ter que pagar para liberar mais, digamos, mais traduções. Mais transcrições. Ele também dá para gravar assim pelo teu telefone, você fala daí pelo telefone e como é que ela fala? Depois baixa, meu. Sim. Como eu tenho voz muito ruim, que é uma coisa horrível, vai gravar o telefone e botar ali dentro do negócio. Sim. Eu gravo aqui e a gente coloca ali, fica lá naquele dia, ir lá na casa dela e a gente ali, né? Qualquer arquivo também ele pode subir, né? Então, desde MP3, MP4, Desde quando você baixa, você tem alguma coisa já no computador, ou então você pode falar ao vivo, né? Como nós estávamos falando, né? Exato. Como eu estava falando ali que, né, se tivesse todos presentes, eles iriam fazer um debate, né, sobre a questão da acessibilidade da
visual, iam se organizar em grupos, né? Mas ia ter um planejamento do roteiro, iriam gravar e iriam fazer a edição. Daí para eles sentirem se ficou boa a voz deles ou não. Entendeu? E daí, além disso, também eu podem botar lá só para falar hoje, porque eles querem ir na casa também, né? Ali eu botei um exemplo de como seria, né? A abertura, a vinheta. O host, ele é o apresentador, tá? Sim. E daí, olá, ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos discutir como tornar os estudantes mais acessíveis para estudantes visual. E vamos ao debate. Seria essa forma para seguir o debate. Para começar a sala. E tem um roteirinho ali. Eles poderiam fazer da forma deles, colocar um título, a forma que você visualiza, da forma que você quiser. E é isso aí. Agora o Leonardo vai embora. Tranquilo. Beleza, então. Eu vou. Só vou fazer um comentário. Na época ali de pandemia, né, onde as aulas a gente, né, eram em casa, eu não sou muito das mídias. Aí eu observei os alunos, professor, parece que está falando dentro de um balde, era assim. Por quê? O nosso notebook, o alto-falante dele é muito ruim. Diferente de um celular, né? Onde o alto-falante capta muito bem. Então, em seguida, a gente no Meet, tu entrava com dois aplicativos, um pelo notebook, e deixava no mudo, e deixava o teu celular logado, porque né, o microfone, o áudio do... Ou então fone de ouvido celular, e daí tu bota perto aqui. Eu comprei. Eu acabei investindo num fone de ouvido de qualidade, e se transformou. Foi isso. Então, esse cuidado com o microfone do notebook. Verdade, é importante. Acho que foi testado do Anderson, né? Teve problema teve um problema que o Fabiano vai me reembolsar depois. Não. A Mariana lá que inventou isso aí. Ele estava testando, né, questões tanto do microfones para ver se ficava uma qualidade melhor. E não, e ele pega igual, né? Então ele consegue fazer essa diferença de espaço, mesmo sendo um microfone embutido, né? Então ficava o mesmo áudio. E nesse de tirar e colocar, eu vou estragando. Olha o pior para ela chegou bom. Não é que a gente estava testando também a diferença na escuta, né? Qualidade. Não tinha. E a gente achava, não, mas tem, não tem. Aí nisso,